queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de escutar no Evangelho esse ensinamento tão importante que Jesus deu por ocasião daquela crítica que alguns mestres da lei e fariseus fizeram aos discípulos de Jesus, afirmando que eles não cumpriam, não seguiam as tradições dos antigos no que se referia às chamadas purificações rituais. De modo concreto, o lavar a mão antes de comer algo. Aqui atenção, eles não estavam dizendo que os discípulos não tinham a higiene básica, porque não era disso que se tratava. Ali era algo muito mais complexo, e não porque a lei de Moisés o determinasse. De fato, na lei de Moisés, que nós encontramos no Antigo Testamento, tinha a recomendação, melhor, o mandamento, de que se deviam purificar-se os homens e as mulheres antes de comer. Porém, com os anos, com os séculos, aquela determinação de Moisés, da antiga lei, tinha se convertido numa norma hipercomplexa, mais bem, numa série de normas. Então você tinha tudo minuciosamente determinado, o modo como você deveria lavar as mãos, depois primeiro uma mão, depois outra mão, depois tomar cuidado para que não ficasse algo no pulso, porque se ficasse uma gota no pulso, poderia contaminar a mão que tinha sido lavada. Enfim, era algo que realmente, na prática, longe, porque essa era a finalidade da lei originalmente, de aproximar os homens de Deus, de fazê-los participar da santidade de Deus, a lei, sobretudo através dessa interpretação que tinha sido dada pelos mestres da lei, tinha se convertido num instrumento de verdadeira opressão. Tinha se convertido não num caminho de liberdade, de relação livre com Deus, mas numa relação de escrúpulos, numa relação na qual você se sente sempre preso, sempre devendo algo, porque nunca consegue cumprir com tudo aquilo que é determinado, que é exigido. E Jesus vem justamente criticar isso. Por isso que ele afirma, quando os apóstolos vinham dizer: olha, Senhor, isso que o Senhor está dizendo está causando escândalo com os fariseus. E Jesus responde: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Justamente está dizendo que esse tipo de experiência religiosa baseada numa série de normas que no fundo são desumanas é uma cegueira, porque não é isso que Deus quer e não é isso que Deus pediu. E aí Jesus também antes havia ensinado que o que faz o homem ficar impuro não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro. A impureza não nos é causada pelos objetos ao nosso redor, pelos alimentos, pelas pessoas. A impureza está numa consciência que não está diante de Deus. Numa consciência que não toma as suas decisões inspirado por saber-se diante do Senhor, mas por uma consciência egoísta, maliciosa, invejosa, orgulhosa e assim por diante. É isso que causa o homem. Por outro lado, é importante também, sem cair no exagero dos fariseus, não negar a importância das normas,
né? Porque aqui, ao dizer, né, e de fato Jesus o faz, né, que critica aquele exagero, por outro lado, Jesus também falou no Evangelho que ele não veio destruir a lei, mas levá-la à sua plenitude. Porque a lei é importante. A lei nos ajuda a ter uma orientação, né? Os mandamentos da lei de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus nos ajudam a ter uma espécie de mapa para que possamos conhecer o caminho que devemos seguir. E esse caminho é sempre um caminho de libertação. É sempre um caminho de salvação. É sempre um caminho que nos leva à plenitude da existência diante de Deus. E nesse caminho é verdade que às vezes nós temos que passar por tribulações, temos que passar por dificuldades. E Deus permite que algumas dessas situações possam nos purificar. Não o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro. Nesse sentido, a primeira leitura de hoje é muito interessante, do profeta Jeremias. Profeta, e isso é algo que chama a atenção, normalmente, quando vai anunciar algo que Deus o inspirou, sempre diz: Deus me mandou dizer tal, 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 tal. Hoje, o profeta Jeremias começa dizendo que Deus não lhe mandou simplesmente dizer, mas lhe mandou escrever. Se a gente pega logo no início, está no capítulo 30 do profeta Jeremias, logo no primeiro versículo. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor Deus de Israel: escreve todas as palavras que te falei. Não é normal isso nos profetas, que Deus mande escrever. Por que isso é interessante? Porque aquilo que Deus agora vai revelar é uma palavra de misericórdia. É uma palavra de salvação. É um anúncio de restauração. Deus fala: olha, a chaga que você tem é incurável. Está falando dos pecados de Israel. Dos pecados que levaram à ruína do povo e que Deus permitiu. Mas permitiu para purificar. E aqui, algo já para que possamos refletir. Às vezes, na nossa consciência, nós também temos chagas, pecados que nos acompanham, fraquezas que parece que não conseguimos superar. Às vezes, uma inveja, às vezes, uma falta de paciência, às vezes, uma tendência à ira, às vezes, quem sabe, até uma tendência luxuriosa, o que for. Algo que a gente experimenta como uma realidade que é mais forte do que o nosso desejo de superá-la. E diante dessa palavra de Jeremias, que afirma que sim, há uma chaga em Israel, que é esse pecado que levou à destruição, o profeta, e por isso Deus mandou escrever, anuncia que Deus vai restaurar o povo, que vai fazer daquela experiência de destruição um novo início. Deus não se vinga. Às vezes Deus permite que nós, repito, nos purifiquemos. Permite que aquela chaga seja arrancada através de uma situação difícil para que tenhamos uma vida nova. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós nos deixemos purificar por Deus. Que sejamos simples. Nesse sentido, hoje também que celebramos a memória de São João Maria Vianney, chamado Cura d'Ars, que é o nome da cidade, onde ele exerceu o seu ministério, um homem simples, um homem que não era considerado um grande sábio quando estava no seminário, quando estava se preparando para o sacerdócio, consideravam um homem mais bem limitado, que tinha o básico necessário, e mandaram justamente ele para uma cidadezinha, para que pudesse, nos seus limites, fazer o que fosse possível, e foi um verdadeiro gigante. Na sua simplicidade, se dedicou ao estudo da palavra de Deus, a preparar por horas e horas as suas homilias, ficava sentado no confessionário mais de 12 horas por dia, e viam multidões escutar os seus conselhos, receber de suas mãos o perdão de Deus.
quando nós somos simples, queridos irmãos, quando nos deixamos conduzir por Deus, Ele faz em nós maravilhas. Sim, às vezes permite que soframos, mas sempre para nos levar à plenitude da existência. Confiemos nele. Ele é nosso Pai. Ele nos ama. Nunca permitirá que venha sobre nós um mal maior do que aquele que Ele, Deus, vai usar para nos purificar e sempre ficará ao nosso lado. Nunca nos deixará sozinhos. Confiemos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.